fazer um diálogo bem à vontade. Temos uma missão muito importante. Acredito que a gente tem aqui um momento muito especial, que é falar de literatura, né? Falar de literatura e, consequentemente, sua esfera, né? Que envolve o livro, a leitura, as pessoas, né? E aí, quando eu estava vindo, eu disse, eu vou tentar fazer uma introdução do que a gente pode falar do livro, sem falar diretamente agora disso aqui. E aí as sincronicidades da vida, né? Eu fui ver o que eu leio de manhã, assim, coisas positivas, e me veio a lembrança do Antônio Calado. O Antônio Calado, que falou do direito à literatura, né? O direito à literatura como um direito humano, né? Um direito que ele é inalienável, ou seja, ele não pode ser negado a nenhum sujeito, né? E isso é muito importante, principalmente nesses tempos de fascismo que a gente vive, né? Não é à toa que os nazistas tocaram fogo nos livros, né? Porque sabiam do poder do livro de transformação social. Não é à toa que um governo fascista entra no poder e a primeira coisa que ele faz é eliminar o Ministério da Cultura, porque ele sabe da força da cultura, a força da literatura, a força das artes. Então, essa reflexão que a gente faz envolvendo a leitura, ela acaba sendo um desdobramento de uma luta muito maior, que é justamente pelo acesso à informação e principalmente uma questão de transformação social, que as pessoas tenham acesso à leitura e ele tenha a oportunidade de fabular, né? De sonhar, de pensar outros mundos. E quando a gente pensa outros mundos é quando a gente consegue mudar essa realidade que a gente está. Então, se a gente não consegue pensar outros mundos, a gente acaba aceitando esse que está, essa opressão. Então, o livro ele tem uma capacidade muito forte, né? E aí eu acabei refletindo outras coisas, porque em cima da literatura, contra o som, né? A hora aí, não, fica à vontade, você tem até mais você escutou. Então a gente que é do mundo da literatura, a gente acaba se deparando com várias questões. Uma delas, na minha visão, é uma falácia dizer que nós não somos uma sociedade de leitores. Isso é uma farsa, principalmente implantada por aqueles que querem que os jovens fiquem vidrados nesse TikTok, nesses pequenos textos de literatura, né? Então isso é uma falácia. Assim também é uma falácia dizer que não existe hoje escritores à altura dos clássicos, né? Como aqui a gente pode ser um clássico no futuro. Então, o desprezo cada vez mais. O mercado editorial, infelizmente, é muito difícil o acesso ainda, muita gente querendo publicar, né? E aí eu vou entrar aqui um pouquinho na produção da gente. Aqui eu faço parte do movimento alternativo Goto Seco, que esse ano completa 20 anos. A gente foi contemplado ano passado como ponto de leitura, porque a gente produz livros, a gente faz alfabetização de jovens e adultos, a gente faz roda de leituras, a gente publica zine, distribui cordel gratuitamente, a gente tem um sebo e a gente tem um ponto de cultura hoje reconhecido pelo Ministério da Cultura. Então, é um processo muito importante e, ao mesmo tempo, uma certa invisibilidade, né? No ano passado, o ponto de leitura que nós fomos contemplados, no Rio Grande do Norte todo, foram 13. E a gente não vê, assim, de certa forma, nenhuma contemplação disso. A gente não vê nos eventos uma promoção desses pontos de cultura, né? Pontos de cultura que, na verdade, são bibliotecas comunitárias. Bibliotecas comunitárias que fazem um papel, até mesmo do próprio governo, oferecendo acesso à literatura, à leitura e um livro. Então, um trabalho muito importante. Então, nesse processo dos 20 anos, a gente produziu essa poesia Na Calçada, que é um livro, que é uma antologia de poetas que nunca tinham publicado. A gente reuniu 10 poetas, mais de 10 poetas, né? De Seramirim, porque nunca tinham publicado uma poesia. Então a gente reuniu eles, fez esse livro, a parceria com a Abimael, né, o Sebo Vermelho. Depois a gente fez várias publicações
eu sou escritor, tenho poesias publicadas, consegui lançar esse livro também com o apoio do Boto Seco, livro infinito. Fiz a publicação aqui do meu livro, que veio da referência à minha tese, né, do doutorado que eu fiz. Realizei esse livro também. E ainda me deparo assim, com uma falta de organização, vamos dizer assim, de fomento ao livro. Infelizmente a gente vive essa realidade, né? Mas apesar de tudo, como a gente faz as coisas pela cultura, pelo amor que a gente tem, pela leitura, pela força que a gente sabe que tem o livro impresso, né? O livro digital, a gente sabe que a gente precisa continuar, né? Então é isso que nos ilumina para a gente estar aqui nesse evento muito especial que dá oportunidade para além de Natal, né? Outro ponto também que a gente fica muito discutindo muito isso, é justamente esse chamado para quem é escritor, quem é artista da zona metropolitana, né? E aí a gente fica aflito porque a gente geralmente poucos espaços são dados. Então a gente fica querendo participar, mas infelizmente fica um contraste muito grande, né? Muitas vezes fazem uma feira de sebos do RM, mas só tem sebo de Natal. Por que não chama de sebo do Boto Seco? Tem outros sebos, né? Isso não é criticando quem faz, é uma crítica ao próprio entendimento do que é a literatura. Então, tudo se volta muitas vezes somente a esse núcleo da capital, né? Mas que a gente tem produções muito boas, né? Em Ceará-Mirim, a gente na década de 70, década de 80, era conhecido como a cidade dos poetas, né? Tem vários poetas que foram renomados, né? Escritores como Júlio Sena e vários outros. Tiago Costaques, hoje atualmente, que girou todos os continentes do planeta, né? Levando suas obras, e ele é de Ceará-Mirim. Então, a gente tem esse acervo, né? Essas pessoas fazem esse movimento, mas às vezes a gente ainda está meio que invisível, né? E a literatura a gente não pode deixar cair nunca, né? Ela nunca vai... A gente ter um livro impresso na mão é praticamente um ato de resistência, né? Você ter um livro, carregar um livro, né? Coisa que já foi até proibido antigamente, né? Então, isso que eu queria falar um pouquinho, passar aqui a voz, desculpe se eu demorei. Mas o que é o seu trabalho, né? Esse livro, né? O que fala hoje? Eu passei. Aí a gente show de bola. Até amanhã de manhã. Bom dia a todos e a todas.